E aí galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o Dentão e esse é o canal Dente no Ar. E hoje aqui no Ecomuseu de Iguaçu, não sei se esse é o nome correto, mas no decorrer do vídeo vocês vão saber o nome correto do local onde eu estou. Estou aqui em Tinguá e o nosso amigo Vitor, ele vai percorrer algumas áreas aqui e contar um pouco da história desse local. A história desse local, a história do museu e muito mais é o que vocês vão ver daqui a pouco, depois da vinheta. Isso e muito mais vocês vão ver agora no canal Dente no Ar. É isso aí, galera. Aqui é o canal Dente no Ar, um jeito diferente de voar. Meu nome é Vitor Antunes, tá? Eu sou nascido e criado aqui pertinho, aqui nessa região, tá? Sou morador aqui, sou responsável pelo Ecomuseu Iguaçu, né? Que a gente vai lá, né, daqui a pouquinho almoçar. Hoje, né, esse roteiro vai ser só uma apresentação do nosso patrimônio histórico, né? Porque até por conta do horário já avançou um pouco, muito calor, desgasta muito e a gente tem uma reunião, tem um almoço para aproveitar mais à tarde, tá? Quem é a primeira vez que está vindo aqui? Só para curiosidade, mais da metade, né? Prazer enorme estar recebendo vocês e a gente, né, trabalha com patrimônio, né? Quem trabalha com patrimônio trabalha com a valorização do lugar, né? Então o nosso objetivo sempre é valorizar a partir do que a gente tem, que é o nosso patrimônio cultural e o patrimônio ambiental que nós temos aqui. Nós estamos no entorno de uma reserva biológica, né, uma área muito importante para a Mata Atlântica, para a conservação da Mata Atlântica, né, uma reserva de a entrada limitada, né? Dá para ver daqui a pouco lá em cima, dá para ver a serra, né? Então essa serra é a Serra do Tinguá, né? É engraçado que é a nossa herança indígena, né, a nossa herança ancestral, que é o nome do município Iguaçu, o nome de alguns bairros daqui também, né? Tinguá é o pico em forma de nariz, né? Só quando você chega no bairro de Tinguá, você olha para a serra, você vê a silhueta da serra, é uma pessoa de perfil, deitada de perfil. Então o ponto mais alto é o nariz, né? Tocantins, bico do tucano, Tocantins, bico do tucano. Tinguá, pico em forma de nariz, tá? Iguaçu é o Rio Grande, né? Ou Água Grande, como alguns chamam, né? E aqui nós estamos numa fazenda de um proprietário muito rico, um comerciante muito rico, e ela está completando 150 anos. A Fazenda São Bernardino, ela é, assim, como patrimônio, ela é mais conhecido, né? Simbolicamente a gente considera o maior patrimônio, talvez da Baixada, né? Por conta dessa visibilidade, dessa reprodução que fazem em pinturas, em tela, né? Era muito bonito, né? A gente sempre tem que ter uma contextualização, né? Porque se a gente fala de uma fazenda, de uma propriedade rica, a gente fala do quê? A gente fala também de uma família escravocrata, opressora, né? Uma família que era privilegiada, né? E a gente sempre tem que lembrar que houve opressão, exclusão, desumanização de pessoas, né? Que trabalharam, né? Não foi o proprietário que construiu a fazenda, foi a mão de obra preta, escravizada, né? Então a gente tem que sempre ter consciência, por mais que ele bancou, financiou, quem trabalhava era os escravizados e escravizadas, tá? A gente está aqui numa área que era para secagem de café, que era uma área de pomar também, né? Aquela estrutura, aquela parede, né? Ali no meio, exatamente onde caiu, era a senzala masculina, feminina, né? Então, nosso roteiro a gente sempre começa por baixo, de baixo para cima.
né, para reverter simbolicamente a história, né? Então ali tinham vários cômodos de guarda de material, ferragem, tudo mais, né? A senzala era masculina e feminina, provavelmente eram os trabalhadores da casa, os que tinham mais acesso à casa, né? Porque a fazenda era grande. A gente não sabe o número de pessoas que trabalharam aqui, não tem essa informação, né? Pelo menos até agora a pesquisa não avançou quanto a isso, né? Quanto mais o nome dessas pessoas, infelizmente, né? Uma ou outra, né, a gente achou, tem disponível na internet, por exemplo, um trabalhador que, né, foi alforriado. Tem algum cemitério? A gente vai lá daqui a pouco. Essa parte aqui da esquerda era a parte de engenho, né? Então você fechava aqui, né, essa que a gente chama de setor do trabalho, né? A casa era dividida no setor familiar, do trabalho e o setor social, né? A gente vai ver lá em cima. Aqui era a parte de engenho de fábrica: açúcar, cachaça, farinha de mandioca, tapioca, café, milho, toda essa parte que precisava de alguma engrenagem, algum mecanismo para produzir, né? E o que comercializava era cachaça e tapioca, porque eles eram proprietários de uma padaria, tá? Bom, a gente só vai dar uma pincelada, vamos subir agora ver a casa, tá? A gente vai subir a escada. Quem não quiser subir a escada, a gente pode dar a volta também por ali pela frente, tá? Se alguém tiver... Essa escada dá pra subir baixinha. Lá no museu a gente vai ter oportunidade também de tirar mais dúvidas, de conversar mais, tá? Por conta de horário a gente tá... Vou procurar e vou botar no vídeo. Ah, beleza. Eu falei, eu vou botar uma conversa, acabou enquanto eu faço na casa dele, aí amanhã ele vai ser... Os trabalhadores e trabalhadoras, né? Essa circulação, né? Essa casa, ela tem uma simetria, o que tem de um lado tem de outro, né? Então o estilo dela, a principal característica, o neoclássico, Você vê só comentando. é a simetria, né? Então você tem um corpo central, essa fachada aqui ela tem um corpo central com as janelas iguais, a porta, né? E as alas laterais, ala esquerda e ala direita, né? E a posição da casa é interessante porque você tinha que aproveitar o arco solar, a luminosidade do sol num período que não tinha luz elétrica. Então ela foi feita de frente para a serra. Ó, que eu falei, ó, se vocês olharem a serra, você não vê o rosto, só quando chega lá em Tinguá, tá? Então o oratório ficava de costas para Jerusalém, né, para o leste, o sol nasce lá no leste, né? E é engraçado, a cozinha fica lá no final dessa ala direita, porque recebe os primeiros raios solares. Então as escravizadas que trabalhavam na cozinha já tinham que estar lá assim que o sol, né, nasce, para estar trabalhando. E as escadas laterais eram o acesso das pessoas escravizadas, dos trabalhadores e trabalhadoras, né? Eles não acessavam pela porta da frente, né? As pessoas confundem muito o porão também com senzala, mas não é senzala, tá? O porão é para não dar umidade na casa. Então uma casa muito grande, muito estruturada, ela era muito rica, né? O porão é sempre para não estar em contato diretamente toda ela com o solo, tá bom? Amarela, as cores do Brasil, né? Amarelo creme a parede, portas e janelas verdes, né? E uma faixa azul, né, decorada ali, né? Ainda dá para ver alguns detalhes, né? Não era tão volumosa, né, o volume como o barroco, mas ela tinha vários detalhes muito bonitos, né? Sofreu 2 incêndios, por isso que está nesse estado, né? O abandono pelo município na década de 70, 80 ali, aí sofreu 2 incêndios e foi a ruína, tá? A galera que queira tirar uma foto aqui, depois a gente pode entrar rapidinho para dar uma olhada, tá? Aí depois a gente avança, tá bom?
outro proprietário que comprou a fazenda em 1917 construiu ali uma casa de banho, um banheiro, para botar tanque, né? Aí aqui a gente entrando aqui, né? A gente chega na sala de jantar, né? A sala de jantar que dá acesso às alas, né? Não é meu cômodo preferido. Meu cômodo preferido, por mais que pareça estranho, é aqui, né? Esse espaço aqui, que ficava embaixo das escadas, era a adega, né? Tinha uma escadinha ali, é uma adega, né? Ele era português, o Bernardino de Mello era português, né? Então o hábito, cuidado com o beirada, por favor. Mas a adega era grande, hein? Do lado de lá você tem o salão de festas, né? O salão de baile, né? Então ele gostava muito de recepcionar, é o que eu falei, gostava de impressionar as pessoas com a beleza, né? E com o luxo da fazenda, né? Você tinha aqui a sala de charuto, ficava lá na frente, você tinha o escritório para fazer os negócios, né? A compra e venda do café, né? Então esse é o setor social. Você tinha o pernoite, que era feito nas alcovas, né? As alcovas é igual ao filme de terror, você trancava do lado de fora, né? E a pessoa dormia, né? Você tinha algumas alcovas aqui para as pessoas que iam pernoitar, que eram convidadas a pernoitar. Essa história do Dom Pedro ter vindo para cá não é isso, né? Não tem notícia de que Dom Pedro esteve aqui na fazenda, né? Até porque ele veio, ainda nem existia a fazenda aqui em Iguaçu, né? E quem veio aqui, quem pernoitou aqui foi o Conde D, né? O genro, marido da princesa Isabel, né? O segundo andar é todo da família. É engraçado que as alcovas eram trancadas do lado de fora justamente para não ter acesso às mulheres, né? Para se resguardar as mulheres da casa, né? E o terceiro andar, o mirante, tá? E banheiro? Onde é que era o banheiro da casa? Aí que tá, né? Agora não passou o banheiro ainda, né? Não tinha banheiro. Uma casa desse tamanho, originalmente não tinha banheiro, né? Número 1, número 2, como é que fazia? Pinico. Pinico da minha avó, do meu avô. Pinico. E banho, como é que fazia com banho? Pinico de metal. Não tomava banho. O banho era aquela panela, aquela baciazinha com um jarrinho, né, que se chama comil, né? Você molhava as pulsas, as mãos, lavava o rosto, o pescoço e Brasil, né? Ou podia lavar mais alguma coisa, né? Que fosse usar perfume, né? Não, aí o perfume tinha que ser carregado, né? E assim, era o hábito europeu de uma família, né? Branca, que tentava imitar sempre a Europa. Expulsão dos franceses, matança dos indígenas, em 1565, né, resolveram doar as terras em Seis Marias para a colonização aqui ao longo do Rio Iguaçu. Tudo isso daqui é o Vale do Rio Iguaçu, né? Então nós, aqui da Baixada Fluminense, nós somos um satélite do Rio de Janeiro, nós somos a sombra do Rio de Janeiro, sempre fomos, né? Então, as políticas públicas, né, a política institucional, tanto de colônia, império, república, são para servir ao Rio de Janeiro, atender não só uma demanda, né, mas atender toda uma política, toda uma ideia, né, de um projeto de país, né, excludente, um projeto, né, que tornou regiões inteiras como a Baixada Fluminense marginalizadas, isso a gente vai ver, né? Então, a partir da expulsão dos franceses, né, matança dos indígenas, você vai marcar a presença europeia nessa região, tá? Esse é um dos marcos, né? Essa igreja
é de 1766 que começou a ser construída, né? Então aqui ainda pertencia legalmente ao Rio de Janeiro, né? A freguesia é como se fosse um bairro, né? Então você tem toda a legislação, toda a Igreja Católica era responsável pelos batismos de nascimento, os óbitos, os casamentos, né? Essa igreja era de frente para lá, né? Ela chegava até aqui, os fundos dela, era muito grande, né? Não existia um cemitério. Aquele cemitério ali, ó, 1875. Ó o boi, cuidado aí. Fica de costa para ele não. Cuidado. Chega num minuto, ele chega nas tuas costas. O cemitério é do mesmo ano da Fazenda São Bernardino. Olha lá, NSR. O que significa? Não sei a resposta. Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Então, era uma devoção que se tinha, né, anexa à devoção principal, que é a Nossa Senhora da Piedade. Né? Naquela época tinha por costume enterrar as pessoas dentro das igrejas, mas quem mais contribuía para as irmandades? As irmandades eram o fundo, né, os caixas, para as festas e enterramentos. Quem não tinha dinheiro, como os escravizados, como é que fazia? Enterrava do lado de fora da igreja, né? Eu trabalhei com arqueologia um tempo, eu tive a oportunidade de desenterrar, né, evidenciar um indivíduo na igreja de São Jorge, lá ao lado do Campo Santana. Para você ter uma ideia, mais ou menos em 1850 teve que se construir um canal, né, do rio Itu, né, lá de Tinguá. Fizeram um canal com, acho que com 6 quilômetros para desviar o rio para o Rio Iguaçu. Em 1850 o rio já estava assoreado. Então, para você utilizar o rio, você só utilizava na época de cheia. Então, assim, foi muito prejudicado, né? Então você teve uma intervenção já desde sempre. Há 200 né? anos. Em 1890 começou na Baixada Fluminense o trabalho de saneamento. Então você dragar rio, dragar, né? Naquela época ainda era mão de obra humana, né? Você refazer os rios, né? Para você tirar as curvas do rio, né? Por que era Baixada Fluminense, né? Quem é o tricolor aí? O Fluminense significa rio, Baixada dos Rios, então é a Baixada dos Brejos. Os rios, quando são sinuosos, eles transbordam, né? Então você tem uma área de brejo, de charco, né? E então você tem menos área para plantação, porque próximo ao rio, quanto mais próximo ao rio, mais fértil é a terra, né? O Rio Nilo, né? Tem aquela história lá. Então você vai retificar os rios para ele parar de transbordar. Então você faz as calhas, né? Hoje aqui no Rio Iguaçu é muito interessante. Esse roteiro aqui, infelizmente, a gente não pode dar a volta aqui para a gente ver. Do lado esquerdo, quando a gente vem por aqui, você vê o Rio Iguaçu sinuoso, seco, e o corte, né, da década de 30 aqui, retinho, cheio de terra em volta, já com draga mecânica, né? Não só as dragas, mas tem fotos, fotografia, né? O engenheiro que fez o Hildebrand de Góes, né, na época, ele fez um trabalho muito grande aqui no Rio de Janeiro, né? Vários locais do Rio de Janeiro, tem relatório, tudo isso tem lá no museu, né? É um trabalho de impacto muito grande na natureza. Ou seja, quando você retifica os rios, você tem mais água doce indo para o mar, você tem a dessalinização da Baía de Guanabara, você tem um impacto ali, e a Baía de Guanabara é um berçário natural, né? Ou seja, os peixes grandes saem de alto mar para chegar nas águas calmas para reproduzir.
É, pessoal, eu que moro em Nova Iguaçu há muito tempo, não sabia que esse local tinha tanta história. Bem, galera, é com essas e outras que eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia de vocês. Segunda-feira que vem eu tô de volta. Até a próxima. Fui! É isso aí, galera. Não esqueça de se inscrever no canal Dente no Ar, um jeito diferente de voar. Os dias se perdem quando a noite vai.